Questãozinha CESP, mamãozinho com mel, vamos que vamos, vamos lá. No texto, seriam preservados a correção e os sentidos do trecho tal, tá? Então vamos lá, vamos observar aqui. Vamos ler esse trecho do texto primeiro, para a gente compreender, e depois a gente vai observando aí a pontuação. Olha só. Um exemplo da extensão do problema está na declaração dada em 2017 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 diferentes países da África, Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão do Sul, correm o risco iminente de morrer de fome. Legal, então vamos aqui agora entender o seguinte. Os travessões fossem substituídos por parênteses. Bom, então nós temos aqui travessões. Terror, por que nós temos esses travessões aqui? Vamos então entender aqui. Olha lá. Segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 diferentes países da África. Quais são esses 4 diferentes países da África, Terror? Então há uma explicitação aqui, correto? Então há uma sequência aqui, uma enumeração. A gente chama de aposto enumerativo, que tem naturalmente um valor explicativo, tá legal? Então é Nigéria, Somália, Iêmen, Sudão do Sul. E a gente sabe então que esse teor explicativo, né, que vai explicitar alguma coisa, ele está intercalado. Então a gente pode colocar entre parênteses, entre travessões, e também, logicamente, cabe o sinal de parênteses aqui, ó. Tá legal? Então, sim, os travessões fossem substituídos por parênteses. Sim, seriam preservados a correção gramatical e os sentidos. Continuaríamos tendo aqui um aposto enumerativo, beleza? Explicitando quais são os 4 diferentes países da África, beleza? Então, a gente nota que cabe sim a alternativa A. Gostei, hein, Terror? Vamos pegar a próxima. Uma vírgula fosse empregada logo após problema. Então, se a gente de repente colocasse uma vírgula aqui, pode? Olha lá. Um exemplo da extensão do problema, sujeito, está verbo. Cabe vírgula entre um sujeito e verbo? De maneira alguma, tá legal? Não cabe não, então a gente já sabe que aqui há erro. Olha a próxima. A alternativa C, a gente vai trabalhar isso adiante, mas aqui, para a gente poder aproveitar essa questão, a gente comenta na sintaxe da oração. Há um princípio que é o seguinte: a gente não deve colocar vírgula após um conectivo subordinativo. É essa a ideia. Puxa uma setinha aí para essa alternativa C, tá legal? E aí na aula própria, que é a aula de orações subordinadas, a gente volta a comentar isso. É por isso que a gente deve evitar colocar uma vírgula após porque, após embora, após a conjunção caso, se, tá legal? A locução conjuntiva uma vez que, desde que, assim por diante. Então a gente deve evitar colocar uma vírgula após um conectivo subordinativo. E a gente vai ver na nossa aula de orações subordinadas adjetivas que o a qual é um pronome relativo e ele é um conectivo subordinativo. Então quando eu falo segundo a qual, eu não devo colocar vírgula em seguida, tá legal? Porque ele é um conectivo subordinativo. Então olha só, a gente então eu vou limpar isso daqui para ficar melhor, tá? Então vamos pegar aqui essa estrutura, ó, segundo a qual 1,4 milhão de crianças assim assado, parará, corre o risco. Então a gente vai dizer que é uma oração subordinada adjetiva, tá legal? E esse conectivo aqui, ó, segundo a qual o inicia, tá legal? Então a gente deve evitar colocar vírgula aqui, ó. A gente não deve colocar essa vírgula, tá bom? Beleza, então, o segmento segundo a qual fosse isolado entre vírgulas, já havendo uma vírgula aqui, colocando uma outra vírgula. A gente deve evitar, não deve colocar, tá legal? A vírgula é empregada logo após crianças, então deixa-me vir aqui, crianças, aqui ó, esta vírgula aqui após crianças, fosse suprimida. Então essa vírgula aí fosse suprimida. Bom, vejamos então aqui o seguinte, olha, segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 diferentes países da África, e na sequência ele vai explicitar. O que acontece? Esse 1,4 milhão de crianças, a gente então vai mostrar que esse total aí é especificamente, exclusivamente de 4 diferentes países da África, quais sejam Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão do Sul.
Então veja que de 4 diferentes países da África, ele tem um teor explicativo. Ele mostra que 1,4 milhão está, então, de 4 diferentes países, tá legal? Está lá, nesses 4 diferentes países. Por conta disso, a gente, então, observa que se eu tiro essa vírgula, eu passo a ter uma adjunta de nominal, que é uma característica restritiva. Mostrando, então, o seguinte, olha, desse 1,4 milhão, a gente tem parte nesses 4 diferentes países, fora os demais. Então, aí mudaria o sentido. Concorda comigo? Esse é o problema. O travessão logo após África, aqui está, fosse substituído por 2 pontos. Aí, terror. Você não falou que Nigéria, Somália, Iêmen, Sudão do Sul? Você não falou, então, que esse termo aí, ele vai explicitar, é um aposto enumerativo que não deixa de ser explicativo? E você não falou que a gente pode colocar um sinal de 2 pontos iniciando esse termo? Sim, a gente pode colocar sim, desde que aquele termo explicativo, seja com enumeração ou não, ele vai finalizar o período. Porém, a gente percebe que ele está intercalado. Abrimos o sinal de travessão aqui para fecharmos aqui, ó. Então, eu não posso, de maneira alguma, colocar ali um sinal de 2 pontos. Se eu abro com travessão, fecho com travessão. Se eu abro com vírgula, fecho com vírgula. Se eu abro com parêntese, fecho com parêntese. Beleza? Ele está intercalado. Termo intercalado não fica separado por sinal de 2 pontos, tá? Aí a gente percebeu isso, assim, alternativa a gente confirma aí numa boa. Fechando mais uma questãozinha da banca CESP, beleza? Até mais, moçada. Valeu! Se gostou, clique aí no gostei, né? Compartilhe também esse nosso vídeo. Um grande abraço. Valeu!